E aí pessoal, tudo bom? Daremos continuidade aos conteúdos e paramos no exemplo 6. Exemplo 6. O exemplo 6 ele diz o seguinte: estude o sinal da expressão. Estude sinal da expressão. E a expressão que ele dá é x menos 3. O que significa estudar o sinal da expressão? Significa saber quais valores de x essa expressão ela é positiva, negativa ou nula. Né? Então a gente vai ter três casos. Né? Teremos três casos. Solução. Teremos três casos. Vou colocar aqui, teremos. Né? Três casos. O primeiro caso é para x menos 3 maior do que 0. Então, o caso 1, x menos 3 maior do que 0. Ora, se x menos 3 é maior do que 0, você soma 3 dos dois lados e você vai obter que x ele é maior do que 3. Né? Então, para x menos 3 maior do que 0, x é maior do que 3. Nós temos o segundo caso. No segundo caso, x menos 3 é igual a 0. Se x menos 3 é 0, então você passa o x para o segundo membro. Você passa o x, não, o 3 para o segundo membro com sinal trocado, ou soma 3 em ambos os lados, então você obtém que x é 3. E o terceiro caso, x menos 3 menor do que 0. X menos 3 menor do que 0 implica, novamente soma 3, eu tenho x menor do que 3. Então eu tenho essas três situações. X menos 3 vai ser o que? Eu vou escrever aqui, apesar de ser bem visível, eu vou ter que x menos 3 é maior do que 0 quando x for maior do que 3. X menos 3 é igual a 0 quando x for igual a 3. E x menos 3 menor do que 0 quando x for menor do que 3. Né? Essa é a situação para x menos 3. Então vamos fazer o sinal na reta numérica. Né? Consideraremos aqui uma reta numérica, uma reta real. Aí nós temos o ponto 0, vou colocar mais ou menos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, onde é que é 0? É no 3, então você coloca o 0 aqui. À direita do 3, todos os números são maior do que 3. Então, para x maior do que 3, o que é que acontece? A expressão ela é positiva, então você coloca sinal de mais, positiva. Esse sinal aqui que eu estou colocando na reta é o sinal correspondente à expressão. Qual expressão? Essa daqui, ó, x menos 3. É uma expressão bem simples, mas em outras situações não será. Aí, os valores que estão à esquerda do 0, onde eu coloquei esse 0 aqui, ó, no caso à esquerda do 3, à esquerda do 3, são menores do que 3. O que acontece quando o x é menor do que 3 aqui? Ó? A expressão ela é negativa, então eu vou colocar o sinal da expressão. Negativo, 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 negativo. Ok? Pronto, então esse é o estudo de sinal dessa expressão x menos 3. Vamos agora para o exemplo 7. O exemplo 7 já não é tão simples como o exemplo 6, mas dá para fazer. Né? Estudo o sinal dessa expressão x mais 3 dividido por x menos 2. Né? Vamos lá. X mais 3 e x menos 2 pode ser estudado o sinal separadamente. E novamente aí a gente estuda o sinal dessa divisão. Né? Posteriormente a gente estuda o sinal da divisão.
Então, intuitivamente, se você for estudar o sinal de x mais 3, você vai ter que x mais 3 é maior do que 0, implica, você pega o 3 passa para o primeiro membro, o segundo membro, fica x maior do que menos 3. Né? Intuitivamente, x mais 3 vai ser 0 quando x for maior do que menos 3 e vai ser menor do que 0 quando x for menor do que menos 3. Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Isso aqui. Deixa eu... fazer uma... né? Aqui x menos 3, mais 3 no caso, mais 3. Aí o que é que eu faço? Eu marco os pontos, né? Ponto que me interessa é o ponto menos 3. Supor menos 3 fica mais ou menos por aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? Pronto, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, quando x mais 3 for 0, então x é igual a menos 3. Então, x igual a menos 3, o 0 é aqui, ó. E aqui seria o menos 4. Quando x, vou fazer aqui, quando x mais 3 for igual a 0, x é igual a menos 3, né? Quando os valores estiverem à direita de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim por diante, eu vou ter que a expressão ela é positiva, então eu coloco o sinal de mais aqui, ó, à direita do 0. À direita do 0 eu coloco o sinal de mais. Quando os valores estiverem à esquerda do menos 3, menos 4, menos 5, menos, por exemplo, então x mais 3, ou seja, x mais 3 negativo, então x é menor do que menos 3. X é menor do que menos 3, a expressão ela é negativa. Né? Então aqui à esquerda a expressão é negativa. Né? Então aqui eu fiz o estudo do sinal de x mais 3. Da mesma forma eu posso fazer o estudo do sinal de x menos 2. Né? Para x menos 2, vamos fazer aqui. X menos 2 maior do que 0 implica que x é maior do que 2. X menos 2 igual a 0 implica que x é igual a 2. E x menos 2 menor do que 0 implica que x é menor do que 2. Então, dá para ver que o sinal vai correr por volta do 2. Né? O referencial vai ser o 2. Então, vamos novamente fazer o estudo do sinal agora para x menos 2. Então, temos aí a reta, é x menos 2. Então, vamos colocar os pontos, né? Ponto 0, aí 1, 2, 3, 4, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? E quando x for maior do que 2, x maior do que 2, significa dizer que é à direita do 2, né? À direita do 2. Então, quando x estiver à direita do 2, a expressão x menos 2 é positiva. Então, eu vou colocar aqui o sinal da expressão. Positivo, positivo, positivo. Quando x for igual a 2, então, a expressão é 0. É 0 aqui. E quando x for menor do que 2, a expressão é negativa. Vou colocar aqui o sinal da expressão. Esse aqui é o sinal da expressão. Né? Então, eu fiz esse jogo de sinal e agora eu vou resolver essa questão por casos. Depois eu volto para resolver fazendo o jogo de sinal. Né? Eu fiz o estudo do sinal e depois eu volto para resolver o jogo de sinal. Né? Nós teremos 4 casos. Fazer algebricamente. Né? O primeiro caso é para x
vou subir aqui só para a gente ver qual é o primeiro caso. Ó. Aqui, ó. Um dos referencial é o 3. Aí quando eu vier aqui, eu tenho que analisar esse pedaço aqui, ó. Daqui para a esquerda, né? Daqui para a esquerda. Então o primeiro caso é x menor do que menos 3. Aí depois eu vou resolver o outro caso que vai ser x entre menos 3 e 2, né? Entre menos 3 e 2. Aí o outro caso é entre x maior do que 2, né? Temos aqui um caso, dois casos, três casos. O quarto caso é para x igual a menos 3, que é aqui. Ok? Então, vamos analisar esses caminhos aí. Então, o primeiro caso é para x menor do que menos 3. Vamos lá embaixo. Né? Para x menor do que menos 3, teremos o seguinte: se x é menor do que menos 3, então x mais 3 é menor do que 0. Ok. E x menos 2 é menor do que 0. Por que x menos 2 é menor do que 0? Porque vou subir e a gente vê nos casos. Melhor do que argumentar. Aqui, ó, negativo, expressões de lado negativo. E aqui também negativo, né? Então, esse aqui está menor do que 0. E esse aqui também está menor do que 0. Você olha no... Né? Então, se os dois é menor do que 0, a divisão vai ser maior do que 0, né? Porque menos com menos dá mais. Né? Então, a divisão vai ser maior do que 0. Ok. Então, nesse intervalo aí, a expressão ela é positiva. Né? Então, veremos agora o segundo caso. Que o segundo caso é para x... Vamos ver o segundo caso para x igual a menos 3 aqui, ó. Vamos parar aqui, ó, e fazer o caso em que x é igual a menos 3. Né? Quatro casos. Esse aqui é o primeiro. E agora o segundo. Né? Para x igual a menos 3, eu vou ter o que? X mais 3 é igual a 0. Né? E x menos 2 menor do que 0 ainda. Né? Então, quando eu fizer a divisão, x mais 3 dividido por x menos 2, obter 0 dividido por x menos 2, então obteremos 0. Obtemos 0. Ok? O terceiro caso, vamos subir para a gente ver o terceiro caso. O terceiro caso vai ser agora entre menos 3 e 2. Você pode ver com o sinal que nesse intervalo x mais 3 é positivo e x menos 2 é negativo. Né? Então, x mais 3 é positivo e x menos 2 é negativo. Então, o terceiro caso é para x no intervalo entre menos 3 e 2. Né? Teremos que x menos 3
no caso x mais 3, né? X mais 3 é positivo e x menos 2 é negativo. Quando eu fizer a divisão, faz o jogo de sinal, x mais 3 dividido por x menos 2 é menor do que 0, negativo, né? E o quarto e último caso, obviamente, é para x maior do que 2. Né? E o caso x igual a 2? X igual a 2, esse caso ele não existe. Ele é um caso, mas a situação ela não existe. Né? Ela não obtém um resultado, que eu vou argumentar ainda. Né? Não existe. Cadê? Pronto. X maior do que 2. Quando x for maior do que 2, x mais 3 é positivo. Deixa eu subir aqui para mostrar. Ó. X menos 2 é positivo e x mais 3 é positivo, para x maior do que 2. Então, vamos colocar os dois positivos. Quando eu fizer a divisão, vai dar positivo. Né? X mais 3 positivo e x menos 2 positivo. Né? Então, quando eu fizer a divisão x mais 3, x menos 2 vai dar positivo. Agora eu saio catando as situações, né? Primeiro caso, eu vou juntar tudo numa equação só. X mais 3 sobre x menos 2. Esse é o primeiro caso. Aí, x mais 3 sobre x menos 2. Segundo caso, x mais 3 sobre x menos 2. Terceiro caso, x mais 3 dividido por x menos 2. E quarto caso, né? Mas como eu tenho duas situações dessa que é positivo, no caso o primeiro caso e o quarto caso é positivo, o primeiro caso é positivo e o quarto caso é positivo, então eu vou omitir uma que é positivo, vou juntar duas numa sentença só. Então eu vou ter que isso aqui é positivo quando, né, se x é menor do que menos 3, que é o primeiro caso, ou, coloca a situação do ou, x é maior do que 2. Porque se acontecer uma dessas duas coisas, então a expressão ela será positiva. A expressão ela será zero, como a gente viu no caso 2, quando x é igual a menos 3. E a expressão ela será menor do que zero, negativa, quando x estiver entre menos 3 e 2, que é o caso 3. Ok? Então, esse foi o estudo de sinal dessa expressão, x mais 3 sobre x menos 2. A gente pode fazer isso de forma direta aqui. Ó. Vamos fazer? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Né? Como? Fazendo o jogo de sinal da seguinte forma. À esquerda do menos 3, os dois são negativos. Negativo com negativo, positivo. Então, fica positivo à esquerda do menos 3. No ponto menos 3, eu estou dividindo. Né? Divisão faz o jogo de sinal. No ponto menos 3, 1 de cima é 0. Quando o numerador é 0, então aqui vai ser 0. Entre menos 3 e 2, aberto, o de cima é positivo e o de baixo é negativo. Mais com menos dá menos. Negativo. Aí, à direita do 2, eu tenho positivo na expressão de cima e positivo na expressão de baixo. Então, vai ser positivo com positivo, positivo. No ponto x igual a 2, a parte de baixo é 0. Eu estou numa divisão. Dividir um número por 0 não existe. Então, eu coloco o sinal aqui, não existe.
Então essa é a outra forma de fazer, que é bem mais rápida, né? Você faz o jogo sinal, intervalo por intervalo, lembrando quando for divisão, nesse caso foi divisão, existe a situação em que pode ser uma multiplicação. E a representação desse intervalo aqui é exatamente a representação que eu coloquei lá abaixo. Ó. No intervalo menor do que menos 3 é positivo, que é essa parte positiva. No intervalo entre menos 3 e 2 é negativa. No intervalo entre 2 a mais infinito é positiva. No ponto 2 não existe. No ponto menos 3 é zero a expressão. Então essa daqui é a expressão x mais 3 dividido por x menos 2. Esse é o estudo dessa expressão. Ok? Beleza, então na outra aula a gente continua com o exemplo 8.